Fala pessoal, vai começar mais um episódio do Art Hacks. Eu sou Marcos Torres, o host desse programa. Minha convidada de hoje é a Lua Marques. A Lua é atualmente Character Artist na indústria de jogos. Espero que vocês gostem desse papo, galera. Fiquem aí com mais essa entrevista. Bom, Lua, é um prazer te ter aqui. Eu fico muito grato que tu tenha aceitado esse convite de participar. E eu queria que tu te apresentasse para quem está ouvindo. Ah, que massa, cara. É um prazer meu estar aqui, né? Porque eu acho muito foda, assim, todo esse esquema de trazer artistas e realmente falar sobre a realidade, né? Que é ser, tipo, artista no Brasil, assim, e como que isso funciona. Então, obrigada por me chamar. Eu sou a Lua, eu sou ilustradora e concept artist. Eu trabalho principalmente com character design, né? Fazendo design de personagens para jogos, miniaturas e projetos diversos. E um resumo do resumo é isso. Mas se você quiser, eu posso começar lá nos primórdios e dizer como é que foi o meu trajeto. Não sei se isso Claro. seria interessante. Não, com certeza. É, Até é o que eu ia te perguntar, assim, como é que começou o teu interesse pela arte, em que momento da tua vida isso, uhum. a arte entrou nela? Cara, então, tipo, tem muito essa narrativa de que, sempre desenhei, né? Sempre desenhei desde criança e tal. Sim. Eu fiz isso, mas também não fiz isso, porque quando eu era criança, tipo, eu era bem nerdzinha, assim, na escola, bem CDF. Uhum. Eu sempre gostei muito de estudar. E, tipo, desenhar era uma coisa que eu gostava, como qualquer criança gosta, sabe? Mas eu acho que não era, tipo, uma pira tão louca, assim, sabe? Eu nunca, tipo, sei lá, acho que a ideia de desenhar mais intensamente, eu acho que veio pra mim muito na adolescência e não na infância. Uhum. Então, eu desenhei como qualquer criança desenha, daí passou alguns anos. E daí, quando eu era adolescente, eu comecei a criar muitas histórias e criar muitos personagens, e eu adorava fazer isso e tudo mais. E daí a partir disso, começou a vir o meu interesse em tentar desenhar esses personagens que eu criava, né? Nessas Uhum. histórias e etc. Daí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, a minha mãe recentemente tinha comprado um computador pela primeira vez. E eu tava assim, né? Meu Deus, o que é isso? A internet? E daí, eu achei um site que provavelmente você vai conhecer bem, Marcos, que é o DeviantArt. Eu Ah, sim. encontrei, no auge dos meus 13 anos, o DeviantArt. E daí você já imagina, né? As coisas que eu encontrei por lá. Ah. E eu fiquei. Pois é. E eu fiquei assim, ó, louca, assim, fascinada. E o DeviantArt foi um espaço muito legal, assim, porque eu sinto que eu conheci pessoas muito incríveis por lá. E na época, eu acho. E isso é bom dizer que isso faz, tipo, sei lá, porra, quantos anos que faz isso? Deve fazer uns 14 anos já isso. Sei Uhum. lá, bastante tempo, né? Só um adendo, assim. É, Então, as pessoas que a gente acabava encontrando por lá eram. Eu sinto que todo mundo, pelo menos as minhas amigas, né, que eu fiz na época, todas tinham uma idade parecida, todos tinham ali uns 14, 15 anos, né, nessa época. E todas eram pessoas que talvez não se encaixassem completamente ali nas suas escolas, sabe, entre as pessoas e tal. Todo mundo tinha interesses muito específicos. É, então eu fiz amizades incríveis por lá e a gente tinha essa pira assim de criar personagens, desenhar esses personagens e tudo mais. Então a partir dali eu sinto que começou a se criar uma coisa pra mim que eu comecei a querer desenhar mais pra poder estar em contato com essas pessoas e com essas criações todas, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito desse rolê de, tipo, de poder criar uma comunidade artística, porque eu sinto que eu tenho
um contato com isso muito, muito cedo, assim, né? Exatamente pela internet, nesses primórdios aí na arte da internet, né? Do DeviantArt. Então, teve isso, e daí eu postava os meus desenhos toscos, assim, né? Que uma pessoa de 14 anos faz. Hoje em dia tem umas pessoas de 14 anos que são, meu Deus, né? Muito foda, assim, Sim. mas na época não era exatamente o caso. Então eu postava lá os desenhos dos meus personagens, a gente ficava criando junto. E daí, na época também não tinha tanto conteúdo como tem hoje em dia, então eu lembro que eu consegui baixar os PDFs dos livros do Andrew Loomis, Ah, sim. os clássicos, né? E daí eu comecei a estudar a partir desses PDFs, assim, e isso eu lembro muito claramente que com 16 anos eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar a estudar desenho, de verdade, assim. E nisso, vale dizer também que eu nem pensava em trabalhar com isso, tá? Eu só queria ser boa em desenho, porque eu queria desenhar os personagens que eu criava com as minhas amigas, em resumo. Uhum. E nessa época de adolescência eu também comecei a jogar RPG de mesa, né? Um outro clássico aí, que se tornou uma coisa muito importante pra mim, assim. Eu sou RPGista muito fortemente desde essa época, assim, eu sou muito apaixonada por RPG, eu acho que é uma coisa muito incrível, assim, dá pra você explorar muitas coisas dentro de um jogo de RPG. E daí, eu queria desenhar os personagens que eu criava com as minhas amigas, queria desenhar os meus personagens de RPG, e daí, nisso tudo, veio esse meu rolê de querer ficar bom em desenho pra conseguir desenhar esses personagens, né? Uhum. E daí, tudo começou, a partir dos meus 16 anos, assim, eu coloquei isso na minha cabeça e daí eu comecei a desenhar todos os dias. Eu ficava postando lá também e tudo mais. E foi isso, assim. Esse primeiro contato foi basicamente esse, sabe? Uhum. Não, E legal. é, Tu ia daí falar. depois. Eu ia engatar o resto da história, mas você pode Claro. também me interromper, pode ficar à vontade. Não, por favor, continua. É, então, daí, com 16 anos eu decidi isso. Como eu falei, eu era bem CDF, assim, né? E acho que esse termo nem se usa mais, né? Mas enfim. Uhum. É que hoje em dia o termo nerd é diferente do que era naquela época, né? Ah, sim, com certeza. Então, mas enfim. E daí, eu lembro que eu estudava muito, assim, porque eu queria passar no vestibular e tal. Daí a gente não tinha tanta grana pra, tipo, cursinho e tal. Então eu peguei um livrão, assim, ó, aqueles livros de estudar pro vestibular, tá ligado? Que tem umas Uhum. 500 bilhões de questões. E daí eu fiz ele inteiro, assim, eu lembro que era, tipo, umas 900 páginas, assim. E eu assim, não, eu vou fazer essa merda, cara, eu vou passar essa porra. E beleza, eu passei com 17 anos. Entrei pro design gráfico, né? E beleza, design. É, então aí eu entro na faculdade e nisso que eu entrei pro design, eu comecei a frequentar, porque eu descobri que existia eventos de desenho na minha cidade, que era algo que eu não fazia a menor ideia que existia. Uhum. Eu moro em Florianópolis, no caso, né? Sim. E aqui, tipo, a gente não tinha nenhum curso de desenho. Tipo, por exemplo, na época, existia Quanta em São Paulo, assim, né? Fora isso, não tinha muitos cursos e definitivamente não tinha nada online. É, mas a gente não tinha muito curso, então era realmente estudar meio que por conta, assim. Mas eu descobri que existiam esses eventos de desenho e eu comecei a frequentar eles, né? Então lá eu comecei a conviver com pessoas que também desenhavam aqui e tudo mais, e isso foi muito legal também. E daí eu entrei na faculdade de design, eu gostei muito de fazer design. Tem muitos ilustradores que odeiam ter feito design, né? Ah, sim. Mas eu gostei, assim, da experiência. Eu trabalharia até com design, se fosse o caso, assim, mas eu prefiro muito mais trabalhar com ilustração, né? Uhum.
Mas, enfim, eu fui cursando design e em dado momento. Daí, sei lá, eu trabalhei como monitora da matéria de ilustração, por exemplo, né? Que na época a gente chamava de desenho de observação, na verdade. É, mas daí, em dado momento, eu consegui um estágio numa empresa de games. Olha só, né? Pra minha Uhum. grande surpresa. Eu nem imaginava que trampar com jogos fosse ser uma possibilidade. Eu já estava começando a fazer alguns freelas pequenos de ilustração na época, porque eu já desenhava digital há um tempo, assim, né? Sim. É, e daí eu consegui esse estágio, nessa empresa de games e tal. Era uma empresa que fazia jogos mobile e jogos de slot, assim. E lá eu fui meio que aprendendo do zero, assim, porque como na época era uma empresa pequena, eu cheguei lá e o diretor de arte da época, ele viu que eu sabia desenhar, que eu já tinha uma experiência ali com arte digital. E, Uhum. cara, eu entrei para um estágio de design, mas ele me colocou para fazer concept. Olha só. Pois é, né? E tá aí as coisas meio que da sorte da vida, né? Mas, assim, né? Na entrevista eu já mostrei meu portfólio de desenho pra ele, né? Então, acho que eu já entrei meio que nessa inclinada, assim, né? A fazer isso. Mas daí, os meus primeiros concepts eram super toscos, né? Tipo, isso aí eu tinha de 19 para 20 anos. Eu acho que eu já tinha 20, quando eu entrei nesse estágio. E, cara, daí pra frente, aquele caso, né? O resto é história. Mas daí pra frente, desde então, tô trampando com jogos, fazendo muitos freelas por aí. Os primeiros 6 anos da minha carreira foram, tipo, trampando como generalista, então eu Uhum. fazia tudo que me pediam. O que precisasse eu tava fazendo pra poder pagar minhas contas. É, Então, eu trabalhava com personagens, cenário, UI UX, concept, arte final. Cara, o que precisasse eu tava fazendo. Uhum. Nesses primeiros 6 anos, assim. E daí eu saí dessa empresa que eu trabalhava porque eu decidi que eu queria focar um pouco mais na minha carreira, assim. E daí, nos últimos 2 anos e meio, mais ou menos, eu tenho focado bem fortemente em design de personagem mesmo, né? Que foi o motivo de eu ter começado a desenhar. E é a minha grande paixão até hoje, assim. E daí, foi isso. Esse é o resumo do resumo do resumo. Ah, pô, é interessante isso que tu falou de, tipo, tu ficou 6 anos na mesma empresa, sabe? Isso é uma coisa que eu diria que às vezes é É. até raro pra quem, não só pra quem tá começando, mas até pra quem já tem mais tempo, assim, sei lá, a pessoa já tá num cargo mais de liderança, às vezes, pô, 6 anos é muito tempo. Como é que tu acha que isso impactou, assim, a tua visão sobre a profissão em si e esses aprendizados que tu comentou? Cara, pois é. Tem um esquema também que eu comecei muito nova, né? Uhum. Pelo menos, sei lá, para os meus padrões da época, assim, né? Hoje em dia a gente vê o pessoal começando a trampar com jogos, com arte digital, bem jovens e tal, mas alguns anos atrás não era tão comum, né? Então, o que eu sinto é que eu passei os primeiros 2 anos foi só de estágio, né? E eu tava lá bem para aprender, saca? Eu sinto que Uhum. eu usei o trabalho como um aprendizado, assim, sabe? O que é algo muito raro, né? A gente vê hoje em dia é muito raro o pessoal conseguir entrar em estágio trampando com concept, sabe? Tipo, Sim. geralmente a pessoa tem que ficar estudando por fora, né? Pra conseguir entrar já num nível maior e tudo mais. Então, cara, eu tenho muito essa visão de que eu tento agarrar as oportunidades que aparecem e
tentar tirar o melhor delas, assim. Nem sempre a gente consegue, né? Uhum. Mas foi isso que eu tentei, assim. Então, cara, eu vi que eu tive essa oportunidade. Eu falei, cara, eu vou aproveitar isso aqui, porque eu sei que eu quero trabalhar com isso no futuro, e eu sei que eu posso usar esse lugar aqui pra aprender, sabe? Então, foi isso que eu fiz, assim. Eu acho também que esses anos, sendo generalista e trabalhando com vários jogos, nossa, cara, sério, eu trampei em mais de 40 jogos, assim, Uhum. nesses anos, foi um negócio bem insano, assim. E eu acho que toda essa experiência me deu uma base de workflow mesmo, sabe? Tipo, de entender bem como é que funciona trabalhar com jogos, assim, trabalhar num projeto, trabalhar com pessoas, Sim. saca? Lidar com pessoas, lidar com colegas, lidar com diretores de arte, lidar com freelas, sabe? Então, sei lá, às vezes eu até penso que se eu tivesse saído mais cedo, eu poderia ter me especializado mais cedo também. Mas eu não tenho muito esse apego, sabe? Tipo, eu acho que a gente faz o melhor que a gente pode no tempo que a gente pode. Teve também, sei lá, no final teve uma pandemia, tava tudo bagunçado, tipo. Mas é isso, assim, eu sinto que esses anos foram de muito. Esses primeiros anos que eu trampei como generalista, né? Foi muito de um aprendizado, assim, tanto de desenho, pintura, concept e tudo mais, quanto realmente desse esquema todo de trabalhar em equipe, né? De saber como é que funciona a produção, assim, Uhum. mesmo, né? Que eu acho que se eu não tivesse tido essa experiência, talvez eu não conseguisse ter a facilidade de fazer alguns trabalhos que eu faço hoje em dia, sabe? Sim. Então, acho que é meio que isso, assim. É. Interessante, porque que nem te falei, eu acho que muitas vezes a realidade hoje em dia é que a maioria das pessoas que estão começando, ou às vezes tipo até de outras épocas que nem eu, é tipo, cara, no início tu fica só tendo uma rotatividade muito grande de uma empresa para outra e ficar no mesmo lugar às vezes não é uma coisa tão normal assim, mas é interessante ver como isso aconteceu e como tu conseguiu tirar esse proveito e crescer dentro disso assim, sabe? E até aproveitando, Uhum. falando sobre essa questão de aprendizado e tudo mais, quem é que tu pode citar, assim, ao longo desses anos, assim, que foram referências, talvez mentores, que te ajudaram nesse processo de aprendizado? Cara, teve vários. Eu acho muito interessante eu citar as minhas amigas do DeviantArt, cara, porque a gente estudava junto, sabe? Então, aqui, ó, Uhum. vou usar os nicknames da época. Milk, Cookie, Berry e Kill, vocês são foda. E todas elas se tornaram artistas de alguma forma. E é muito, muito incrível ver pessoas que, tipo, a gente conheceu pela internet e estudou junto quando a gente era adolescente, tá ligado? Ver hoje Uhum. em dia, sei lá, todo mundo se tornou adulto, sabe? Que absurdo. Então, são pessoas incríveis. Eu acho que elas foram minhas primeiras grandes referências aí em arte. Mas, cara, tipo, a partir disso teve. O Salves foi meu primeiro diretor de arte, ele que me deu aquele estágio maluco na época, do nada, pra eu trampar com isso. Então, valeu, Salves, se você estiver ouvindo. Mas depois disso, cara, teve vários, assim. Eu fiz vários cursos, né, nesse meio tempo também. Pessoas incríveis. Eu aprendi muito com a Sula também. Já fiz mentoria com a Sula. Eu já fiz aula com Pietro Antonioni, que é um artista que na época ele era professor da Quanta. Muito foda em anatomia tanto humana quanto animal. Aprendi muito com ele. Cara, aprendi muito com os diretores de arte que eu tive. Assim, até, por exemplo, Mota na Lute, assim, né? Uhum. Guilherme Mota, um ótimo diretor de arte também, sempre dá feedbacks muito bons. E eu acho que exatamente por eu tenho muito essa visão de que eu tento ver os meus trabalhos como
um lugar de estudo, né? Para além de só trabalho, assim. Então, é uma coisa que eu tenho muito forte, assim. Eu tento tirar isso, assim, dos trampos que eu faço, né? Daí, atualmente, eu tenho aprendido muito também com a Guji, que ela é uma muralista e grafiteira daqui de Florianópolis, que eu tô fazendo várias trocas e tendo aula com ela também. Tá Uhum. sendo incrível. É, e, cara, sei lá, eu acho que a gente vai aprendendo muito com todo mundo que a gente vai tendo contato, assim. Eu tenho grandes amigos, artistas também, né? Que a gente sempre se troca feedback. E eu acho que isso que eu comentei da importância da comunidade, eu citei muito o DeviantArt, né? Mas a Uhum. comunidade que a gente tem até hoje em dia, tipo, grupos no Discord, sabe? Amigos que a gente vai fazendo, que trampam com isso também, e que existe essa troca muito legal, assim, de você dar feedback pra pessoa, trocar isso e tentar crescer junto, sabe? Tentar realmente, tipo, elevar as pessoas que estão junto contigo pra todo mundo crescer junto, sabe? E isso, porra, cara, não, não tem nada melhor do que isso, sabe? Uhum. Às vezes é melhor do que um curso, é melhor do que, sei lá, qualquer outra coisa, assim, porque é uma coisa que realmente cria esse senso de comunidade, assim, sabe? Cria esse senso de amizade mesmo, porque são amizades que eu tiro pra minha vida, sabe? Não tem como comparar, assim, né? Então, todos os meus amigos, amigos mais próximos que eu tenho, a Isa Zolik, por exemplo, que é uma artista que trabalha na Mar, é uma grande amiga minha, a gente troca feedback sempre, tipo. Então, eu acho que essa importância, assim, até às vezes quando alguém tá mais começando, assim, né? E às vezes vem conversar comigo. Uhum. Eu sempre indico assim, cara, tenta fazer amizade, sabe? Com pessoas que estejam num nível parecido com o seu, ou então que já estejam há mais tempo trampando com isso, que possam te dar esses feedbacks, mas com uma troca sincera, sabe? Junto, assim. Eu acho que isso tem um valor incrível, né? É, então, acho que é isso. Eu provavelmente tô esquecendo alguém, gente. Me desculpa se alguém estiver acho que pensar, nossa, ela não falou de mim. Não, o pessoal não fica ofendido, eu acho. É bem de boa. E, bom, tu falou até de alguns cursos, algumas coisas, mas tu teve um processo de estudo, assim, pra que tu focasse pra evoluir alguma coisa? Tu tem hoje em dia um processo? Uhum. Cara, já tive vários, assim. Eu. Nesse início que eu comentei, né? A gente não tinha. Na época que eu comecei, assim, quando eu era adolescente, a gente não tinha tanto conteúdo quanto a gente tem hoje em dia, né? Mas eu tentava encontrar o que eu pudesse e aproveitar do jeito que eu podia, né? Como eu falei, Uhum. eu consegui os PDFs lá do Lumis. E eu ficava traduzindo, assim, de um jeito meio tosco, assim, mas ia meio pelas imagens também. Então teve esse processo de indo encontrando conteúdos pela internet que eu conseguisse. E eu gosto de indo focando em partes, assim, né? Então, eu dou muito valor para o desenho em si. Às Uhum. vezes as pessoas olham a minha arte e veem mais pintura, né? Mas desenho sempre foi uma coisa muito importante para mim, assim. Eu acho que é ele que dá muito da personalidade, assim, né? Pelo menos pro meu trabalho, né? Não vou dizer para todo mundo, mas pro meu trabalho, assim. Então, eu sempre gostei muito de estar estudando desenho para além da pintura. E eu vou vendo. Sinceramente, eu vou vendo muito dos meus interesses na época. Tem épocas que eu tô um pouco mais inclinada a querer trabalhar mais com personagens, outro mais com composição, e daí eu vou fazendo estudos referente a isso, assim.
E também entrando em cursos, né? Fazendo cursos, fazendo mentorias. Já fiz algumas mentorias muito boas, assim. Mas uma coisa, eu acho que o principal que eu gosto de fazer é o seguinte: eu pego para fazer um projeto, seja pessoal ou até de trabalho, e eu tiro um tempo antes para, tipo, tá, eu faço o planejamento de como é que vai ser, né? Aquilo. Uhum. E vou dar um exemplo aqui. Vou fazer uma ilustração, né? Então, beleza, tem lá o briefing, que ou eu que criei, ou eu recebi do cliente. E daí, a partir desse briefing, eu vou fazer lá, né, as thumbnails, geração de alternativa e tudo mais. E daí, beleza, depois que eu já tenho uma boa base ali das possibilidades do que talvez isso vai vir a ser, né, Sim. eu vejo, tipo, sei lá, isso aqui vai ter, é, digamos, coisas que eu estudei bastante nos últimos tempos, que é tipo pintura de tecido, por exemplo. Eu adoro pintar tecido. Vestidos e coisas flutuantes, enfim. Eu sei que vai ter isso aqui, e eu sei que talvez eu vá usar esse estilo X de pintura e tudo mais. Então, o que eu faço? Em vez de eu já partir para fazer direto aquela ilustração a partir do momento que eu já tenho, sei lá, um direcionamento do rascunho inicial, né, do thumbnail e tudo mais, eu paro. Isso tudo, obviamente, tem que ter um planejamento prévio para você ter tempo de fazer isso, né? Não é todo trabalho que vai dar para fazer isso, mas Uhum. eu paro e eu foco, sei lá, um dia inteiro só em fazer estudos referentes àquilo. Então eu pego, faço um estudo de alguma pintura clássica que eu acho que pode ter uma influência. Eu pego e faço estudos de desenho de tecido, de estruturamento de tecido de dobras, por exemplo. Eu faço vários estudos daquilo, assim. Mas são estudos que eles não são estudos soltos, entendeu? São estudos que no dia seguinte eu vou aplicar eles. E eu acho que, para mim, pelo menos, e para várias pessoas que eu acompanho também, isso faz uma grande diferença, porque eu acho que por muitos anos eu fazia muitos estudos que eram só estudos soltos, entendeu? E Uhum. existe uma grandíssima diferença entre um estudo solto que você faz, que você, sim, aprende com ele, mas assim, a diferença é de quando você faz um estudo e já aplica ele logo em seguida, sabe? Você tem que fazer uma coisa que sai da sua cabeça a partir daquilo que você estudou, sabe? E pelo menos pra mim, assim, de estudos pessoais próprios, isso é um dos que mais tem uma efetividade de eu realmente conseguir absorver, né? Uhum. O conteúdo que eu quero, assim, e já aplicar logo em seguida. Para mim, isso é o melhor jeito, assim, que eu tenho percebido que funciona dos meus estudos. Entendi. Não, legal até tu falar já dessa questão do processo, que eu ia te perguntar isso na sequência também, que tu já respondeu. E até queria perguntar de um projeto específico aqui, que é um projeto que me chamou a atenção quando eu vi teu portfólio a primeira Uhum. vez, que é o projeto da B, que eu acho muito interessante a maneira como tu apresenta ele, porque muitas vezes o pessoal, sei lá, quer trabalhar com character design e não tem uma compreensão muito clara do que tem por trás ou do que é interessante mostrar, além de, claro, sei lá, Uhum. ter uma ilustração do personagem renderizadinha, bonitinha ali. E para mim aquilo ali representa Uhum. muito bem, mas enfim, eu queria que tu comentasse mais ou menos o que tu imagina quando tu vê um projeto de character design que seja necessário, assim, ter nessa apresentação, ter nesse processo que tem que ser exposto, assim, sabe? Aham, com certeza. Cara, eu acho que primeiro, a primeira coisa de um projeto de character design é que você tem que ter em mente qual vai ser o direcionamento dele, porque um projeto de character design ele vai ser muito diferente, sei lá, se você quer fazer para um jogo específico, se você quer fazer um conceito de miniatura, se você quer fazer, por exemplo, eu vou fazer um conceito de personagem que vai ser para um jogo de RPG. Um jogo que eu digo um game mesmo, né? Ele vai ser lá Uhum. colocado no game e tal.
ou para um jogo que, por exemplo, você tem a vista do personagem, que ele vai estar sempre de costas, andando lá, e você meio que vê em primeira pessoa meio de longe, sabe? Vão ser concepts, vão ser projetos completamente diferentes um do outro. Então, esse é o primeiro ponto que eu sempre gosto de colocar, assim, que você tem que ter em mente isso. Mas, a partir desse filtro, digamos assim, eu acho que esse projeto que tu mencionou da B, né? Ela é uma personagem que eu criei há muito tempo atrás e eu decidi fazer o redesign dela só por diversão mesmo. Porque eu queria fazer um projeto que me desse prazer, assim, ela era uma personagem que eu já tinha meio que um apego, assim, né? E, cara, eu acho que algumas coisas muito importantes de ter algumas gerações de alternativa básicas, mesmo que seja só de shape, sabe? Eu acho importante ter. Mas uma coisa que eu gosto muito de colocar nos meus projetos é uma exploração de quem é aquele personagem, entendeu? Tipo, beleza, ele tá ali, mas, por exemplo, o que que ele vestiria em outras ocasiões? Saca? Então, o projeto da B, alguns outros projetos que eu tenho, o projeto da Nia também, que é uma outra personagem que eu tenho no meu portfólio, eu gosto de criar variações de roupas. Tipo, o que que elas usariam em cada situação, sabe? Os lookinhos. Os lookinhos, eu amo. Porque eu acho que isso mostra a personalidade, sabe? Do personagem. Tipo, ele é um personagem que ele não liga muito pra roupas, ele tá meio que sempre usando a mesma coisa. É um personagem que ele tem que adaptar ao jeito que ele se veste, dependendo do lugar que ele vai. Ele se importa com isso, sabe? Então, eu acho que nessa questão de criação mesmo do personagem, focando muito também essa questão de criar uma personalidade pra ele, né? Não fazer ser só uma algo visual, entendeu? Eu tenho muito essa coisa de que eu gosto com os meus projetos de criar se eu for criar um personagem, fazer algo que ele pareça que ele existe, que ele tem opiniões, sabe? Que ele Sim. tem interesses, saca? Então, nesse projeto dela também eu coloco umas explorações de desenhos dela, tipo de coisas que ela faz, assim, tem ela lendo, tem ela dançando, tem ela fazendo X, Y coisa, entendeu? E como é que ela se porta em cada uma dessas situações, né? Aí entra muito também esse viés de design de personagem para animação, por exemplo, né? Que geralmente isso tem que ter também. Eu trabalho mais com design de personagem para jogos, né? Mas para animação também é uma área interessantíssima, assim. Sim. Então, tipo, por exemplo, nesse projeto que você mencionou aí, ela tem vários tipos de maquiagem que ela usa, por exemplo, para cada situação, sabe? Isso é uma exploração muito específica, né? Tipo, mas que eu acho que se você tá criando um personagem que ele se importa com essas coisas, é interessante colocar. Vai ter personagem que não vai se importar com isso. Então, talvez não seja interessante colocar. Se é um personagem, sei lá, que é um assassino de aluguel, talvez seja mais interessante você fazer uma exploração dos props, do que ele usa, sabe? Você vai fazer lá o próprio de quais armas que ele usa, de quais. Ele tem um bloco de anotações que ele usa, ele tem isso, aquilo, outro, e você cria um board mostrando isso. E esse board por si só, ele vai apresentar a história desse personagem, talvez sem nem colocar ele ali, sabe? Então, eu acho que quando você tem esse nível de exploração, esse nível de cuidado com os detalhes, assim. E aqui eu entro nessa questão de projetos pessoais mesmo, né? Quando, tipo, sei lá, caso eu esteja participando de um projeto em que eu ajude a procurar artistas, vamos supor, né? Esse tipo de coisa vai me chamar muita atenção, se eu perceber que a pessoa toma esse cuidado com esses detalhes, assim, né? Mas é claro que às vezes em trampo mesmo, né? Eu vou fazer um freela de character design, tô aqui num projeto, às vezes não vai dar tempo, nem dinheiro
de fazer explorações tão grandes assim, né? Mas eu acho que pelo menos ter em mente essas coisas já ajuda, sabe? Tipo, mesmo que não role de fazer isso num trampo, por exemplo, você pensar nesses detalhes e pensar no que poderia ter, né? Já ajuda você a criar um personagem que ele vai ter mais personalidade, que isso vai transparecer mais, assim, né? Na própria imagem que você cria, assim. Acho Sim. que é isso. Bom esse ponto que tu botou em relação tanto às roupas como às expressões. Porque assim, vamos pensar que as roupas, se for para um jogo, a gente pode considerar que seriam ideias de skin, certo? Se fosse para uma animação, a gente Aham. pode considerar que, sei lá, em episódios diferentes, especiais, são sugestões de roupa para não parecer que é, sei lá, o Homer Simpson o tempo todo com a mesma roupa, né? Sim. E as expressões também eu acho que é uma coisa que o pessoal, pelo menos em jogos, acaba relevando muito. Em animação isso é muito mais levado em conta, porque justamente tu tem que Uhum. animar o personagem depois, né? Mas acho que em jogos tem muito aquela preocupação técnica do tipo, qual que é o material, como é que são essas Uhum. vistas do model sheet, a proporção para o modelador pegar. E isso acaba meio que passando um pouco batido, assim, nesse sentido. Mesmo que, tipo, sei lá, seja um jogo que tu não vai ver o rosto do personagem de perto. Vai que mais à frente fazem um splash art lá, que tem que mostrar o personagem fazendo alguma Exato. coisa e tudo mais, sabe? Sim, com certeza. Eu gosto muito, assim, exatamente dessas explorações, assim, porque, sei lá, uma coisa que me cativa muito é quando eu vejo um projeto ou até, sei lá, uma ilustração ou qualquer coisa assim, que eu tenho a impressão que aquele personagem, ele tem motivações e tem vontades e que ele age de certa forma, sabe? Eu acho que a Uhum. expressão, ela mostra muito isso, né? Ela mostra muito, tipo, às vezes você pode fazer 3 explorações de expressão, se elas estiverem bem feitas, você consegue ter uma ideia de como é que é a personalidade daquela pessoa, Uhum. sabe? Então acho interessante, assim. É meio estranho falar isso, né? Mas tu tem que dar personalidade pro personagem. Sim, mas é isso mesmo, né? É, Novas contas. acho que o pessoal também tem muito aquela coisa de ter uma dificuldade quando se trata de um personagem que não tem rosto, né? E acho que a gente tem exemplos de Uhum. personagens sem rosto que eles conseguem demonstrar isso de outras maneiras, assim, essa questão da expressão É, vai muito também das mãos, vai muito de como tu coloca os membros, de como tu tem esse gestual, né, da pose. Não com precisa ser só pelo certeza. rosto. Aham, não, cara, com certeza. Aí você falou um negócio que é muito certeiro, assim. É tipo, aqui a gente tá falando bastante de expressão e tudo mais, mas a expressão, ela pode ser uma expressão corporal, né? Uhum, O clássico gestual, né? Mas para além disso, o próprio design que você coloca no personagem como um todo, ele pode ter uma expressão por si só, né? Eu acho que muitas vezes isso é o grande desafio, né? Quando você tá trabalhando com design de personagem, é você criar um design que sozinho ele fale por si só, assim. Então, eu acho que tendo isso e mais os complementos que você pode fazer, assim, isso é o que pode vir a fazer um design de personagem muito bom, assim, né? uhum. Gestual, acho que cara, muito importante, sim, muito importante mesmo. E aproveitando assim falar de um assunto mais atual, que enfim é meio inevitável nesse podcast perguntar isso até porque acho que é um serviço público. Eu queria entender mais ou menos como é que é a tua opinião e a tua percepção sobre a inteligência artificial nesses últimos tempos. Nossa, cara, só sobre isso a gente podia ir muito longe aqui, Vamos então? mas é, o que que eu acho, assim, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado como artistas, e eu acho que é, a gente falta uma união maior, assim, entre os artistas em referente a isso. Mas para além disso, é complicado, porque é quase uma coisa que parece que tá fora do nosso controle, né? Uhum. Eu acho que todo mundo que trabalha com arte tá meio perturbado com isso, assim, nos últimos tempos todos, assim, nos últimos, sabe? Ele começou a ficar mais forte, isso deve fazer o quê? Uns 2 anos?
Mas principalmente no último 1 ano e pouco, assim, quando começou a se tornar algo realmente muito preocupante, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não cair num negócio muito alarmista de tipo, acabou, sabe? Nossa, todo mundo se fudeu, agora vai ser só inteligência artificial, a gente perdeu nosso trabalho e tal. A gente tem que tomar cuidado com isso, mas ao mesmo tempo a gente tem que ver a realidade que, cara, a gente tá num momento de uma crise muito forte, muito tensa, assim, que realmente tá tendo layoff para todo canto e que a gente vê só empresas grandes usando isso, sabe? Sim. Dá muita tristeza, assim, sinceramente. Chega a bater uma depressão, assim. Mas eu acho que tem uma coisa meio de uma coisa mais pública de que, porra, tá se tornando meio normalizado em algumas coisas, né? A gente vê esses memes, né? Sim. Que vão ter. Teve recentemente, né, aquele da Pixar lá. Todo mundo fazendo, e, cara, porra, vai se fuder, tá ligado? Com esse porra desse meme da Pixar, cara. Meu Deus, não aguento mais essa porra. Eu via um, batia assim, uma bad, assim, sabe? Tipo, ai, vou até sair do Instagram, deixa quieto. Porque, cara, porque eu entendo, sabe? Tipo assim, uma pessoa que não tá envolvida na nossa área, a pessoa vai achar que não tem problema nenhum naquilo, entende? Só que a partir do momento que isso passa a ser normalizado, né, vai se tornando uma problemática cada vez maior. A gente vai vendo quando, sei lá, marcas começam a usar disso. Pô, teve uma universidade que fez uma propaganda disso, sabe? Usando Ai. coisa de AI. Eu fico assim, cara, o que vocês estão fazendo, sabe? Pensa um pouco, cara. É ridículo, assim. Então, tem que ter um cuidado muito forte para essa coisa não se tornar normalizada demais, assim, porque isso vai gerar cada vez mais problemas para nossa área, né? Por isso que eu falei, assim, que eu sinto que falta uma união maior, assim, né? Dos artistas mesmo mundialmente, saca? Tipo, sei lá. E isso acontece, né? A gente vê que tem pessoas se mexendo para isso. E eu fico na torcida que tenha cada vez mais, assim, tipo, eu tento fazer a minha parte, que é de falar para as pessoas que estão próximas de mim, que às vezes não são nem da área, de expor quais que são as problemáticas disso, sabe? Para, pelo menos, sei lá, as pessoas do meu convívio terem ciência dos problemas que isso pode acarretar, assim, né? Mas é foda, né? Porque daí começa a entrar no rolê de que, mano, a gente tá num sistema capitalista que nunca vai focar em valorizar o trabalhador, né? Tipo, e tipo, é lucro em cima de lucro, e é isso, assim, né? Mas também não quero entrar muito forte nesse, nesse assunto, porque senão vai ficar meio tenso aqui o rolê, mas em resumo, assim, eu acho que como artistas, a gente tem que entender o nível de seriedade da coisa, mas também não deixar com que isso nos paralise, sabe? Eu, sinceramente, eu acho que, sei lá, vai ter áreas que, tipo, eu não acho que a inteligência artificial vai roubar o trabalho de todo mundo, porque ela não é um ser humano, entendeu? Ela Sim. não tem exatamente esses pontos que a gente estava falando agora há pouco, sabe? Não vai ter esse tato de entender os detalhezinhos da personalidade de um personagem, sabe? Tipo, colocar dentro de um contexto, por exemplo.
100%, porque é um contexto que a gente, como humano, a gente vai entender, né? Mas tem que sim, eu acho que tem que ter um cuidado muito forte com isso. A gente não pode normalizar isso de jeito nenhum. E, porra, sabe, tem que se impor realmente pra, tipo, falar, não, isso aqui não é legal, vocês têm que entender que é isso, entendeu? E eu acho que quanto mais os artistas como classe trabalhadora, porque parece que tem pessoas que não entendem que artista é classe trabalhadora, entendeu? Uhum. A gente tem que se unir, né? Pra, pra fazer com que esse tipo de coisa não seja normalizado, entende? Porque aqui, porra, todo mundo que trampa com isso sabe que não é fácil. A gente sabe, né? Tipo, Sim. pô, é um corre fudido, cara. Pra você trampar com arte, mano, você tem que ter muita força de vontade, tem que ter sorte, tem que ter um mix de coisas muito grandes, assim. Mas, acima de tudo, é um corre. É um corre, tá ligado? E daí, sei lá, né, tem aquelas coisas de a galera vendendo uns cursos, né? Ah, você vai ficar rico fazendo arte, seja rico fazendo arte em 6 meses. Mano, balela, né? Pelo amor de Deus. Sim. Qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção sabe que não é assim, sabe que é um corre fudido e que a gente é sim classe trabalhadora e que se a gente quer continuar crescendo como classe trabalhadora, a gente precisa se unir contra essas coisas exatamente que, pô, quem tá lá em cima, quem já é rico, milionário, sei lá o quê, tá pouco se fudendo, entendeu? Tipo, eles não ligam, né? E. Nossa, que Uhum. do nada, né? Não, tudo bem. Aqui é o Coisa espaço pra militar. botar pra fora essas opiniões e, enfim, né? Mas é. Enfim, eu acho que, em resumo, eu acho que é isso, saca? Tipo, realmente delicado, eu acho que não tá. A gente não tem controle total sobre isso, não tem de jeito nenhum. Eu acho que isso tá muito além, assim, do que a gente pode controlar, infelizmente. Então, é um esquema de realmente a gente entender a situação, tentar fazer a nossa parte e tentar indo vendo possibilidades que meio que vão indo é, de um jeito que não. Que isso realmente não se normalize, assim, né? E é Uhum. foda, porque, como eu falei, a gente não tem muito controle, né? Então talvez se normalize de qualquer forma, mas. Tamo aí, tentando fazer a nossa parte. Sim. Pô, eu. Eu não sei, eu tenho falado com muita gente sobre isso que às vezes fica até meio difícil de formular uma coisa aqui agora. Mas a sensação que Uhum, dá é que, claro, como qualquer processo automatizado, as coisas que são. Eu não vou botar simples, tá? Mas as coisas que são mais unidimensionais são mais fáceis de resolver. Então, no caso, o que tem uhum, acontecido e que tem sido mais afetado nesse primeiro momento, me parece ser a ilustração em si, mas também uhum. mais específico a ilustração para publicidade, que às vezes é uma coisa muito, como é que eu vou dizer, instantânea, muito para ontem, muito tipo, faça o Sim. que tiver que fazer e já era assim, de certa maneira, sabe? Eu falo porque eu já também já trabalhei Uhum, muito com isso, do, tipo, pegava um monte de banco de imagem, o pessoal já fazia isso antes, pegava um monte de asset pronto. Então, para ir para inteligência artificial é um tapa, sabe? E sim. mas assim, quando eu penso em character design, como é o teu caso, é bem isso que tu falou. Acho que ainda tem um trabalho muito difícil por trás, que vai muito além de eu só gerar um personagem no Midjourney. É claro que Com trabalhos de certeza. entrada são os que sofrem mais nesse sentido. E eu não sei se tu viu algo assim da comunidade mais voltado para character, no sentido de, sei lá, pessoa que faz commission, pessoa que tá querendo entrar, Uhum. sabe? Ah, com certeza, cara. Isso que é o complicado, assim, né? Porque nessa situação que a gente tá, os primeiros a se fuderem, assim, sempre é a galera que tá começando, né? Porque, porra, pra você ter um conhecimento mais a fundo, assim, de processos de character design mesmo, vai um tempo de estudo, né?
E Uhum. às vezes, os primeiros anos vai ser só commission mesmo, isso aí, entendeu? E eu acho que sim, assim, tipo, isso tá afetando muito, provavelmente vai continuar afetando. Mas uma coisa que eu espero também é que, tipo, eu lembro que no design tinha muito essa conversa de que, tipo assim, ah, a gente tá aqui estudando design, mas a galera, sei lá, a galera da empresa lá sempre vai chamar um sobrinho que Sim. aprendeu a mexer no Photoshop 3 semanas atrás para fazer um trabalho aleatório aqui que eles só vão colocar lá. Eu lembro que na época, né, anos atrás, isso era uma das questões, né? E daí eu lembro que também uma das coisas que o pessoal falava muito é que, cara, tipo assim, o cliente que vai te contratar, ele não vai ser o cliente que vai chamar o sobrinho dele, entendeu? Uhum. São clientes diferentes, né? O problema, por isso que eu coloco a problemática disso ser normalizado, né? Porque a partir do momento que ele é normalizado por grandes empresas, por grandes indústrias, as pessoas vão achando que é ok, né, fazer isso. Mas, assim, sei lá, para esses trampos menores de, como você falou, né, deu o exemplo de publicidade, eu acho que essa galera vai usar IA mesmo e foda-se, tá ligado? E não tem muito o que escapar, entendeu? Agora, a problemática fica quando o pessoal lá de grandes indústrias, etc., começa a normalizar isso. Mas eu também fico na esperança de que talvez, se aos poucos, isso seja visto como um diferencial. Digamos assim, porra, eu vou consumir isso aqui porque eu sei que isso aqui foi feito por humanos. Uhum. Entendeu? Tipo, ó, eu sei que essa empresa de jogos aqui tudo foi feito por pessoas. Então, isso faz com que esse jogo seja muito mais legal, Sim. sabe? Seja muito mais interessante. É, E eu acho que talvez seja isso que aconteça, sabe? Porque a IA tá aí e ela vai existir, mas eu também acho que ela tem muitas problemáticas dentro dela por si só, até por questões de direitos autorais, saca? Uhum. Porque a gente sabe que é muito difícil de traquear, né? Como é que fica essa questão de direitos autorais por imagens feitas por IA. E eu espero que isso seja uma questão que barre muitas coisas, assim. Mas esse diferencial de tipo, cara, eu sei que isso aqui foi feito por pessoas, sabe? Eu sei que isso aqui foi feito com um planejamento de pessoas reais que estavam lá e criaram isso, entende? Se isso for um diferencial, do mesmo diferencial que era quando a gente estava lá no design e a gente sabia que o cliente ia se importar de contratar alguém que realmente sabia o que estava fazendo e não o sobrinho aleatório, talvez seja um dos caminhos, né? Uhum. Sei lá. Não, mas faz total sentido. Eu acho que também a gente está muito no início de ver problemas que vão ser gerados, como é que eu vou dizer, consequências desse tipo de uso muito Uhum, desenfreado, assim, sabe? E eu vou fazer uma sim. analogia aqui que eu acho que talvez você já tenha ouvido em algum outro episódio, mas essa coisa de, putz, sentir que foi feito por um humano, pra mim é muito do tipo, eu comprar uma pizza no supermercado, eu ir, sei lá, na pizzaria do Zequinha, ver ele fazer, botar no forno e tirar na hora, sabe? Sim. Aham, com certeza. É, Cara, é isso aí. mas eu acho que falta talvez a gente passar por esse ciclo de compreender até que ponto dá para usar IA de uma maneira, claro, ética, mas também até que ponto a gente precisa de pessoas, sabe? Até que ponto as coisas precisam, são problemas que a IA não vai resolver e se ela resolver também que bom, né? Porque o que não falta é problema nesse mundo, né? Uhum, sim. E até aproveitando, vamos lá continuar essa sessão de assuntos polêmicos aqui. Eu queria te perguntar, claro, tu já tá mais ou menos com, acho que uns 10 anos de carreira, por aí, certo? 8 anos. 8 anos. 18 esse ano. Mas é um tempinho, assim, acho que já deu pra
passar por muita coisa, já conhecer vários lugares, várias pessoas e ter uma noção maior assim de como é que funciona a área, problemas que a área tem. E uma coisa que, claro, Uhum. também um pouco inevitável de perguntar é como é que tu vê essa questão da representatividade, seja, enfim, de gênero, enfim, de Uhum. orientação. Tu acha que isso ainda é uma coisa que precisa ser muito trabalhada, que ainda precisa ter muita desconstrução, que ainda sofre muito preconceito em alguns lugares? Tu sofreu alguma coisa? Enfim, se tu puder Uhum. compartilhar a tua experiência. Cara, uma coisa é fato. A área é extremamente machista. Uhum. Qualquer mulher ou pessoa lida como mulher vai dizer a mesma coisa. Ou então tá num modo de negação. Sim. É, então, assim, eu acho que tem muito trabalho pela frente. Eu acho que já deu uma melhorada, sabe? Mas, assim, ó, bem pouco, assim. Tem muito essa questão de que muitas vezes você tem que tentar se provar o dobro, tá ligado? Uhum. Pra, tipo, sei lá, tem um cara lá fazendo um trampo medíocre. Saca? Talvez ele seja contratado e não eu, entendeu? Entendi. É, daí, assim, é complicado, mas eu acho que, cara, é, são passos pequenos, mas eles estão acontecendo, assim. Eu acho que a gente tem que exatamente ter mais espaços de visibilidade, assim, de tanto pessoas queer, quanto mulheres, quanto pessoas, sei lá, pessoas pretas, pessoas indígenas, enfim. Uhum. Muitas. Tem que ter uma abertura para isso acontecer, porque a base, é, infelizmente, de parte dessa cultura, assim, eu falo da área de jogos porque é a área que eu trabalho, né? Sim. É muito de um clube do bolinha, assim, né? Incontáveis vezes eu fui a única mulher barra pessoa lida como mulher, assim, dentro de um projeto, tá ligado? Dentro de uma Uhum. equipe. Às vezes, claro, muitas vezes tinha outras, assim, mas era, cara, comparado, chegava a ser ridículo, assim, tá ligado? Tipo, uma equipe com 40 homens e 3 mulheres, tipo, porra, mano, pelo amor de Deus, sabe? A gente Uhum. sabe que tem mulheres que são extremamente profissionais, extremamente capazes, por que que elas não estão aqui, sabe? E entra de novo naquela parada, né? Você tá lá na escola estudando ciência, estudando história da arte, e você não vê nenhuma mulher nessa porra, tá ligado? E aí, Uhum. como é que fica, entendeu? É, e a gente sabe que essas mulheres existiram, elas só não tiveram oportunidade, entende? Então, eu acho que isso existe. Eu já passei por algumas situações, sim, mas eu sinto que eu também tive sorte em muitos ambientes de conseguir estar, mesmo que eu fosse minoria, digamos assim, nesses ambientes, eu ser tratada de um jeito ok, assim. Mas é algo que tem, assim, cara, apenas. Se você abrir um pouquinho o olho, você vê, tá ligado? Não é muito difícil de perceber, assim. Só ver a quantidade, assim, né? E, sei lá, tipo, eu agora tive essa experiência de trabalhar como lead, assim, num projeto, e eu acho que quando você está nessa posição, sei lá, seja de diretor de arte, seja de lead, seja de talvez até nem sendo artista, mas estando em alguma outra posição em que você pode dar oportunidade para artistas que talvez não não tenham essa oportunidade tão frequente assim, né? É sempre interessante porque, cara, no final das contas, diversidade de vivências, diversidade de existências em si, né? É uma coisa que gera projetos muito mais interessantes, sabe? Uhum. Tipo, no final das contas, você tá lá fazendo.
o pessoal fazendo mais do mesmo, assim, porque não incluem diversidade no rolê, tá ligado? E isso só empobrece, assim. Chega a ser triste, assim, de ver, né? Mas eu, felizmente, tô vendo umas coisas legais que estão rolando, assim, em relação a isso. E, e é muito melhor quando a gente é visto, assim, pelo nosso trabalho e não, sabe? Tipo, pô, eu não quero que o fato de eu ser mulher, de eu ser uma pessoa queer, LGBT, enfim, seja uma grande questão. Eu só quero que você veja o meu trabalho e ache ele legal, ou que tenha, tipo, que não goste também, sabe? Não tem problema também não gostar, assim. Mas que Uhum. não seja a partir do fator de eu ser uma mulher ou uma pessoa LGBT, entendeu? E sim Sim. pelo meu trabalho, assim. E daí entra muito mais na questão de estruturação social, realmente, que às vezes ah, essas pessoas nem vão ter acesso a poder estudar e se especializar, entendeu? Então, você dá oportunidade e também se esforçar para entender que, porra, todo mundo pode ser capaz de fazer coisas foda, entendeu? E, enfim, ir atrás de conhecer mais artistas mulheres, ir atrás de conhecer mais o trabalho de artistas periféricos, por exemplo, tá ligado? Porra, isso faz diferença, né? É uma construção social que a gente tem que colocar em prática, assim, né? Dentro do nosso Uhum. trampo, assim. Porque ela não vai se fazer sozinha. Não vai. Porque se a gente for deixando como as coisas são, tudo continua meio merda, entendeu? Então, tem que se mexer, né? Sim, com certeza. Essa é uma questão delicada, eu sei assim sempre te perguntar, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que expor esse tipo de problema também, porque não é uma coisa que está resolvida, na minha opinião, é uma coisa que está se resolvendo a passinhos de bebê, assim. Uh, Uhum. eu vi melhorias ao longo desses anos, mas eu ainda sinto que está bem longe do que, pelo menos na minha concepção, seria o ideal, que seria ser mais equalitário e até tu falou, eu ia perguntar o que tu acha que seriam mudanças importantes, mas eu acredito que seja essa questão de ter mais vagas, ter mais bolsas de estudo que sejam mais inclusivas e permitam isso, porque de fato muitas vezes Sim. essas pessoas não vão ter oportunidade de poder É, estudar arte ou se dedicar à arte porque elas não têm condições financeiras, de tempo e contato também com aquilo. Então é um trabalho sim. bem complicado, mas ao mesmo tempo é necessário assim para poder mudar esse panorama. Opa. Não, cara, com certeza. E às vezes também até umas coisas mais de detalhes, assim, porque às vezes você vai entrar num ambiente em que vai ter um monte de incel, entendeu? Falando um monte de merda. E daí, porra, mano, se é uma mina, você vai ficar desconfortável de estar lá. É óbvio. É Uhum. óbvio. Por mais que eles tenham conhecimento, por mais que tenha, seja um curso, digamos assim, entendeu? Conhecido, porra, você vai estar desconfortável de estar lá, é óbvio. Então, assim, às vezes até inclusão nesses próprios ambientes, saca? Porra, desses discursos toscos, assim, de boyzinho, sabe? Pra, porra, isso, novamente, né, não ser normalizado, assim, e daí você cria, a partir do momento que você cria um ambiente mais amigável, mais aberto, sabe? As pessoas começam a se sentir à vontade de estar lá, né? Uhum. Porque, às vezes, por mais que a pessoa queira aprender e tenha interesse, porra, é tão difícil estar naquele ambiente que a pessoa acaba desistindo. E isso é muito triste de ver, né? Então, enfim, são esses detalhes, assim, né, que ficam no ar. Essa questão da inclusão, ela é muito mais, como é que eu vou dizer, ela vai bem além só do tipo da nossa área, né? Vai muito entra em questões da sociedade em si, né? Como é que a sociedade lida com os diferentes
gêneros e orientações e cores, né? Então é Uhum. difícil, é bem maior, eu diria, esse problema, claro. Mas eu acho que a É, gente pode colocar esse tipo de diálogo que nem a gente está fazendo aqui, expor isso, eu acho que é muito importante para as pessoas pensarem, assim, sabe? Para as pessoas terem isso na mente delas. Porque, assim, como todo mundo está pensando em inteligência artificial, acho que isso acabou ficando um pouco no banco de trás nesse momento, né? uhum. Historicamente falando. Sim, é. Complexo, cara. Complexo. E eu queria pegar uma coisa que tu falou agora há pouco, na verdade, até esqueci de perguntar mais cedo, mas tu falou que tu participou de um projeto recentemente como lead. Eu acredito que foi o Uhum. projeto do Ruf Ganor, né, que para quem não Isso. sabe é um projeto do Jovem Nerd, mas enfim, eu gostaria que tu explicasse melhor, porque eu não tô tão por dentro, obviamente, que nem tu, e contasse um pouco mais dessa experiência, porque parece ter sido algo muito legal, assim, ainda mais para uma pessoa que estava muito envolvida com o meio de RPG. Eu acho que trabalhar com essas figuras meio icônicas que é o Jovem Nerd deve ter sido uma realização muito grande. Cara, foi uma experiência muito legal, assim. É, Então, quando eu entrei, inicialmente, o diretor do projeto, ele entrou em contato comigo, porque ele tinha encontrado meu portfólio, ele tinha gostado, assim, dos projetos que eu tinha de personagem, do meu estilo de desenho e tal. E demorou um tempo, assim, até tudo, a gente realmente começar, né, a produção. Mas, cara, foi muito legal, assim, foi um projeto que me deram muita liberdade artística, assim, de realmente colocar um estilo, de testar algumas coisas, sabe? E tá muito dentro Uhum. do que eu acho legal, né? Do que eu gosto já. Uma coisa interessante sobre esse projeto é que, bem, ele é um roguelite deck builder, assim, né? Ele vai ser lançado ano que vem, 2024. Mas ele é baseado no primeiro livro que o Leonel Caldela escreveu, que é O Garoto Cabra, o Rough Gunner, né? E, Uhum. e daí tinha uma série de personagens que já existiam nos livros, e a gente tinha que meio que fazer eles pro jogo, né? Recriar eles, digamos assim. E esse processo foi muito interessante, assim. Até a gente estava falando até agora sobre diversidade, assim, né? Uma das minhas preocupações quando eu entrei nesse projeto foi que eu falei assim, cara, só assim, não vamos fazer todos os personagens serem brancos europeus, Sim. saca? Porque a gente está num projeto brasileiro, entendeu? Então, poder trazer mais diversidade para esses personagens. Porque, assim, muitos deles tinham descrições meio vagas no livro, então a gente pôde meio que trazer um pouco da nossa visão, assim, né? Isso foi muito legal, assim. Então, trazer também essa diversidade para os personagens foi algo muito legal, assim, que eu gostei muito de participar. E foi. Eu já vinha trampando, né, com character design há um tempo, mas foi minha primeira experiência sendo lead, né? Então eu trabalhei junto com outros artistas muito incríveis, assim, e tive essa oportunidade de participar da questão de direção de arte, né? E realmente participar de todos os processos, assim, né? Eu fiz uma grande quantidade, assim, das artes dos personagens mesmo do jogo, assim. E cara, foi muito legal, eu aprendi muito, assim, aprendi muito no processo. O jogo tá muito divertido, eu joguei ele infinitas vezes e ainda tenho vontade de jogar de vez em quando, então eu acho que é um bom sinal. Com certeza. Então, ele é um jogo que ele envolve muito uma questão de planejamento, assim, do que você vai fazer, de como é que você vai montar o seu deck, eu acho isso bem divertido, assim. Então tá um jogo divertido, ele é para trazer um aspecto meio de nostalgia, sabe, desses jogos um pouco mais antigos, com Uhum. esses RPGs mais clássicos, assim, jogos RPGs que eu digo tanto de RPG de mesa quanto de RPG game mesmo, assim, sabe? Sim. Até quando a gente pega para olhar aqueles jogos mais antigos,
Tipo esses que a gente jogava no PC, assim, sabe? Esses jogos de flash e tal. Ah, sim. Trazer um pouco da nostalgia disso também, de você estar lá atrás jogando, e daí, enfim. Mas é óbvio, né? Com toda a roupagem, assim, atual, assim, né? Então, cara, foi um projeto que eu me diverti muito fazendo. Ele teve grandes dificuldades no caminho, como todo projeto de jogo tem. A gente que trampa com isso, a gente sabe que, mano, se trabalhar com jogos vai ser um processo, assim, sempre vai ter várias dificuldades, assim, porque é difícil realmente fazer. Mas foi um projeto que eu gostei muito de trabalhar, assim. Então, acho que, em resumo, é isso. Assim, eu espero que as pessoas gostem, né? Isso tudo bem também. Eu sempre acho que nem tudo vai agradar todo mundo, sabe? Mas, eu acho que eu fiz amizades muito incríveis também, assim, com todo mundo que estava envolvido no projeto. Trabalhei com profissionais incríveis, assim. E o próprio pessoal Jovem Nerd, eles são uns queridos, tá ligado? Tipo, a gente foi lá na BGS, conversou com eles e tal. Eles são muito empolgados com tudo que eles fazem, assim. Então, acho que isso é muito legal, assim, né? Ainda mais pra gente que participou dos primórdios da internet, né? A gente tá muito acostumado com essas figuras, assim, né? Que na época não tinha tanto conteúdo quanto tem hoje em dia, assim. Eles meio que começaram esse rolê, assim, todo. Então é bem legal, assim. Foi um projeto que eu fiquei muito feliz de participar. Muito feliz mesmo. Que bom. E realmente eu espero que agora ele lançando ele faça o sucesso merecido e eu imagino que já tem um público muito cativo, assim, né? No aguardo do Uhum. lançamento. Sim. E. Enfim, sucesso para essa empreitada. Eu queria perguntar agora, claro, uma outra coisa mais relacionada a gostos, preferências. Tu tinha comentado mais cedo em relação ao grafite, até acho que uma vez eu falei Uhum. contigo, acho que foi até por direct ali pelo Instagram que tu estava Sim, aham. fazendo e participando. Como é que foi esse contato? Como é que tem sido, assim? Porque é uma coisa, claro, é uma outra área artística, mas não é diretamente com o que trabalha, porque né, a gente trabalha com artistas digitais, então pegar no tradicional, que não é bem um tradicional tradicional, né? É um tradicional com spray, né, que eu Uhum. falo, né? É interessante, mas como Sim. é que é essa experiência assim para ti, como é que tem sido assim, se envolver com essa outra cultura também, porque o grafite ele tem todo esse envolvimento com a cultura do hip hop, com a cultura da Sim. tatu, que eu Uhum. imagino que é algo que tu já tinha contato antes também. Uhum, uhum. Cara, é muito foda, assim. Tipo, eu comecei a ter um contato maior com isso esse ano, na verdade, porque eu tinha comentado da Guji, né, que ela é uma grafiteira e muralista daqui de Florianópolis, e Uhum. o trabalho dela é incrível, assim. Eu já admirava muito o trabalho dela. E daí ela abriu um curso, assim, e eu já tinha tido experiência com spray no passado, assim, eu já tinha feito uns grafites meio soltos, assim, mas nada demais, tá ligado? É, Mas daí eu peguei, assim, pra estudar junto com ela e foi uma experiência muito foda, assim. Eu tô iniciando ainda, né? Mas, cara, uma das coisas que eu mais percebo, assim, de artes urbanas é que a questão da cultura eu acho muito foda, assim, de verdade. O pessoal é muito aberto, o pessoal é muito gente boa, assim, tipo, você vê figuras que são, tipo, conhecidas, porra, no Brasil inteiro, mundialmente, às vezes, no meio do grafite, sabe? E são pessoas que vão estar super abertas para conversar contigo, porra, pra até apoiar o teu trampo, assim, sabe? Uhum. Assim, cara, quando eu comecei a ter esse contato maior, eu até fiquei meio abismada, assim, do quão aberta, assim, a galera era, sabe? Porque eu tava muito mais acostumada com um esquema de arte digital que tem, cara, se você para conversar com os artistas, a maior parte é super aberto também, o pessoal é super gente boa, mas eu senti um pouco essa diferença mais direta, assim, sabe? De tipo, pô, culturalmente é muito legal, assim, e o que eu acho interessante é que você acaba tendo uma outra visão de como é que você pode aplicar a sua arte, assim, tipo, porra,
você colocar algo seu num muro em que o pessoal vai passar na frente, vai ver, vai pensar alguma coisa, é muito diferente, cara. É muito Uhum. diferente. É muito palpável, tipo, e recentemente, assim, nos últimos meses que eu comecei a ter essa experiência de realmente ir lá, tipo, sei lá, subir na minha moto, ir lá, colocar todos os sprays na minha bolsa, ir lá até um muro e passar uma tarde grafitando, ou enfim, fazendo um mural e tal, né? Porque também tem esse esquema de que o grafite em si, o nome grafite, né, tem toda uma cultura própria, né? Uhum. Que é uma coisa que eu ainda tô bem aos poucos, assim, tendo contato, assim, né? Então, enfim, colocar como uma arte urbana, assim, né? Isso. Então você vai lá e faz esse mural, essa arte, enfim. Cara, é muito louco, porque as pessoas na rua interagem o tempo todo com você. É surreal, assim. É completamente. Cara, não tem nem comparação, né? De você tá, sei lá, no seu PC de boas em casa pintando, entendeu? As pessoas vão te abordar, vão fazer comentários. E o que me impressionou, na minha experiência, foi que muitos desses comentários eram muito positivos, tá ligado? Uhum. Tipo, muita gente. Cara, teve umas coisas que eu fiquei assim, cara, nunca imaginava, assim, uns velhinhos me abordando pra elogiar, sabe? Achando que eles iam, sei lá, me xingar, alguma coisa assim. Mas o pessoal vindo muito de boa. É claro que tem uma visão também muito negativa, né, culturalmente, que as pessoas vão ter disso. Mas, de forma geral, a minha experiência está sendo muito positiva, assim, eu acho muito foda, eu admiro muito o trabalho, porque aí é que tá, essa é uma coisa que é muito bom pontuar, que, cara, você fazer um mural, você fazer um grafite, você entender as técnicas, dá um trabalho do cacete, mano, é muito trabalhoso, Uhum. e exige muito estudo, sabe, exige muita técnica, é, e então, cara, eu admiro demais, assim, demais, 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 demais o trampo de quem tá na rua, porque a gente sabe que não é um lugar confortável, Uhum. é um lugar que vai te tirar exatamente dessa zona de conforto, sabe? Eu acho que também esse é um pouco do propósito, né, do rolê como um todo. É... E você colocar, cara, a arte na rua, que às vezes é um lugar que tá ali cinza, entendeu? E você coloca ali, porra, às vezes em lugares que não teriam acesso à arte de outro jeito, sabe? Então isso é que eu acho mais incrível, assim, porra, eu vejo uma importância muito grande nisso, sabe? Porque às vezes alguns artistas estão tão só em contato com tipos de artes específicas que às vezes outros tipos de arte acabam parecendo que não são, entre aspas, arte o suficiente. Entende o que eu quero Ah, dizer? sim, sim. Então, cara, quando você vê o pessoal, assim, fazendo um bombe foda, assim, saca? Num, num muro. E, porra, mano, aquilo é arte pura pra dentro daquela cultura, sabe? E é a mesma coisa que eu penso assim, tipo, por exemplo, eu gosto muito de poesia, tá ligado? Daí entra Uhum. nada a ver com o assunto, né? Mas, ah, Tem a ver, na real. tipo Se tu assim, pensar que hip é, hop, né? Rhythm and exatamente, poetry. é isso que eu ia dizer, cara, porque, porra, rap é poesia, tá ligado? Então, sabe, é toda uma questão de você entender questões culturais, questões estruturais, e você começar a entender que a arte está muito mais do que o que talvez esteja ali no teu computador, sabe? A vivência das pessoas vai muito além do que está ali no computador, sabe? E pra gente que trampa com arte digital, que tá a maior parte do dia ali, né, na frente do PC mesmo e tal, você ter esse contato, cara, é muito foda, assim, é muito importante, sabe? Você ter essa consciência, assim, ter realmente essa consciência, né? De fazer arte
chegar em outros públicos, Uhum. sabe? Eu acho que isso foi muito do que você me perguntou, eu não lembro exatamente o que você falou, mas, tipo, uma das minhas motivações, assim, Não, é realmente no só na mostrar qual foi a tua experiência, assim, contar aham. o teu ponto de vista. Sim, mas, cara, uma das minhas motivações é exatamente fazer com que a minha arte chegue em públicos mais diversos, saca? E em públicos que não vão estar ali, sei lá, baixando um jogo que eu participei, ou no computador, ou no Instagram, ou qualquer coisa assim, sabe? Pra chegar nas crianças que estão saindo da escola pública, entendeu? Estão lá andando de volta pra escola e passam na frente de um muro que tem uma arte massa, sabe? E talvez aquilo seja uma inspiração para aquela criança talvez tentar ser artista, entende? Tipo, porra, isso pra mim é tudo, assim. É, sabe? Sei lá, as experiências que eu tive no DeviantArt, sabe? Quando eu era adolescente, talvez pode ser a experiência que um adolescente, uma criança, etc., vai ter vendo um muro e vendo uma arte que ela ache legal, assim, que ela se veja naquilo, assim, né? Então, pra Uhum. mim, a importância, a inspiração tá muito nisso, assim. Não, legal tu compartilhar isso, porque acaba. Eu acabo me identificando muito com isso, porque eu fiquei muito tempo nesse meio, né? Eu fiquei uns 5 anos trabalhando direto Uhum, com arte de rua. E é justamente isso, sabe? Essa sensação de que tu tá levando a arte para lugares que ela não chega, principalmente quando trabalha sei lá, em mutirões, em comunidades, em eventos, que uhum, é uma coisa muito comum do grafite fazer, às vezes unido a alguma prefeitura, algum patrocinador. E tu vê que realmente o valor que tem da arte, assim, para as pessoas, principalmente nesses lugares, é muito grande, assim. É diferente de quando, sei lá, tu vai pintar num bairro nobre e tudo mais, e o pessoal meio que não dá muita uhum, bola, muitas vezes é só mais uma decoração, né? uhum, E daí tu pinta numa uhum. comunidade, tu dá uma outra vida para aquele lugar e tu traz até uma certa esperança, assim, para as pessoas, no sentido de, olha, tem uma coisa positiva, uma coisa legal, uma coisa que faz a pessoa, sei lá, acordar e ver algo bonito, assim, que vai inspirar ela ao Sim. longo do dia, independente do que ela for fazer, mesmo que ela não vá trabalhar com arte ou algo assim, sabe? Eu acho muito Nossa, importante com esse tipo de certeza, trabalho. sim. Nossa, eu também. Eu acho incrível, assim. E, claro, tem a questão de. Eu acho que é uma coisa que não tem tanto, infelizmente, na arte digital, é claro, mas é uma coisa que a arte ela é meio presa a isso, que é a questão de tu ser um pouco mais. Como é que eu vou dizer? Não é bem aventureiro, não é bem disruptivo a palavra que eu quero usar aqui. Como é que eu vou dizer? Mas assim, é quebrar as regras, literalmente, porque a arte de Uhum. rua e o grafite, que no caso são duas coisas separadas, quem estiver ouvindo aqui é só bom a gente discriminar assim, a arte de rua Sim, entra em sim. qualquer tipo de intervenção e o grafite entra mais numa cultura própria que envolve nomes e letras, então são coisas Isso, diferentes. Mas o que eu acho legal é essa questão de ter esse aspecto meio, como eu falei, né, de tentar quebrar regras, tentar fazer coisas de maneira às vezes ilegal, né, mas ao mesmo tempo querendo questionar muitas vezes a sociedade, Uhum. questionar muito o que tem em volta. Então, claro, não estou dizendo para quem está ouvindo isso aqui, sai, né, compra uma lata de spray, vai lá, começa a pintar na rua, fazer um tag, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas é de se pensar, assim, porque muitas vezes existe um conformismo em alguns meios artísticos, do tipo, vou seguir só esse estilo, vou fazer só isso, não vou Uhum. fazer crítica social, não vou fazer algo muito diferente do que os outros estão fazendo, porque eu preciso de tal coisa. E muitas vezes é justamente isso que as pessoas querem ou precisam ver naquele momento, sabe? Eu acho que Sim. o grafite, tanto a arte de rua, eles não são dois meios que não têm medo de colocar. Eu não queria usar essa expressão, né? Mas de colocar o pau na mesa quando se trata desse tipo de coisa, sabe? Aham. Cara, é muito, muito importante realmente ter ciência, assim, né? Da importância realmente, assim, dessas coisas, assim, porque às vezes, dependendo do ambiente que a pessoa viveu, que a pessoa cresce, às vezes, sei lá, pessoas que viveram a vida inteira em lugares mais privilegiados, sabe? Às vezes não vão ter noção, a noção de vivência da importância daquilo, assim. E, e eu acho que é muito importante, mesmo quem não teve essa vivência,
se atentar, tá ligado? De que isso sim é uma coisa importante, de que isso sim é arte, de que isso sim muda a vida das pessoas pra melhor, sabe? Então, é isso, né? Sim. Acho que só uma outra coisa que eu ia comentar sobre essa questão que tu falou da comunidade de grafite ser diferente em certo ponto da comunidade de arte digital, acho que tem muito a ver com essa questão de ser mais presencial, né? De tu ter mais Aham. acesso a alguns artistas justamente porque eles estão ali e que eles estão, como é que eu vou dizer, mais solícitos de certa maneira, né? Quando a gente fica cada um na sua casinha, no seu computador, é mais complicado a gente às vezes ser mais, como é que eu vou dizer, acessível, porque a gente não tá naquela coisa do olho com olho, a gente não consegue saber a pessoa como ela é, às vezes a pessoa usa avatar de dinossauro, não sei, qualquer coisa assim, daí fica difícil saber, sabe? Tipo, se aquilo é um fake, se aquilo ali é um golpe, se aquilo ali. Eu consigo entender muitas vezes Isso. alguns artistas serem um pouco mais, como é que eu vou dizer, inacessíveis no meio de Uhum. arte digital, no meio de jogos, nesse sentido. Muitas vezes não é por mal, não é porque a pessoa, sei lá, Ah, é com arrogante ou algo certeza. assim. Muitas vezes é só por Uhum. essas questõezinhas, assim. E quando se trata do grafite, pô, tu tá lá, tá pintando um muro num evento, daí tu vai lá, troca ideia com o cara. Pra mim já aconteceu algumas situações de não ter sido tão bom assim, né? Mas eu acho que daí também, claro, vai ter pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm uma índole pior, tem umas pessoas que têm índole melhor. Mas foi bem Seres raro, assim, humanos, né? sabe? Uhum. Seres humanos, com certeza. Ah, mas, cara, é como você falou, assim, e eu tinha até comentado antes, né? Porque se tu pega pra ver, se tu pega pra realmente conversar com a maior parte dos artistas, o pessoal tem a tendência a ser pessoas muito legais, assim, pelo menos na minha experiência, né? É claro, tem pessoas, como você falou, né, agora, tipo, mano, vai ter pessoas de todo tipo, assim, né? Seres humanos, vai ter pessoas meio podres, assim, mas é isso, né? Tipo, o que que a gente vai fazer? Mas, de forma geral, eu acho que, tipo assim. Se a pessoa, porra, dedicou anos para ser artista, existe também uma tendência a pessoa ter abertura, assim, né, se você realmente para conversar com a pessoa, né, de ter interesses em comum, de ser uma pessoa apaixonada por o que faz, porque se a gente pega pra ver na prática, você tem que ter muita força de vontade, assim, pra conseguir se manter na área, né? Porque Uhum. a maior parte das coisas vai contra a gente, né? Tipo, pô, é difícil você conseguir trampo, é difícil você conseguir estudar, é difícil você conseguir ter tempo para estudar. Muitas vezes você vai ter que ter um outro trampo para você pagar suas contas, até você conseguir sustentar suas de arte. Às vezes tem artistas que também passam a vida inteira sem trabalhar diretamente com arte, né? Então, eu acho que é importante também dizer isso, tipo, você ter uma carreira dentro de ilustração, dentro de games, de qualquer coisa assim, não te faz melhor do que uma pessoa que estuda arte e que não necessariamente trabalha com isso, tá ligado? Né? Uhum. É, com certeza. Mas, então, isso é outra coisa que eu acho importante, né? Não ter essa coisa de, sei lá, nossa, agora eu sou um artista de verdade, sabe? Porque eu tenho uma grande carreira, sabe? Tipo, cara, não. É, porra, isso é um pensamento muito pequeno, sabe? Pro que quando a gente pega a vivência realmente de pessoas que estão ali, que amam arte, que fazem aquilo por serem apaixonados por aquilo, por terem um grande interesse naquilo, né? Mas eu acho que é muito como você falou, assim, né? A gente tá dentro da nossa casa, tá ali de boa, daí do nada aparece lá um avatar de anime, tipo, pô, sei lá, né? Vai que é um doido. Não sei. Mas a minha experiência também, tipo, eu sou meio cara de pau, né? Então, às vezes, se eu gosto muito da arte de alguém, às vezes eu mando, assim, né, uma DM ou eu mando um e-mail já para artistas que são, entre aspas, mais inacessíveis, assim. Eu já fiz isso de mandar e-mail pra pessoa, entendeu? Mandar Uhum. e-mail dizendo, pô, eu gosto muito do seu trabalho. Tem uma das minhas artistas favoritas. É, é uma artista chamada Ariel Mako. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? Uhum. Agora eu não vou saber de cabeça exatamente o país que ela mora, mas enfim.
E eu, cara, sou apaixonada, assim, pela arte dela, assim, meu Deus do céu, eu vejo aquilo e fico assim, maravilhosa. Só que ela, tipo assim, eu percebi que as DMs dela não estavam abertas e tal, daí eu pensei, putz, né, não, tudo bem, né. Mas, quer saber? Foda-se. Daí eu peguei o e-mail dela, escrevi um e-mail, assim, bem emocionada, assim, cara, essa arte é maravilhosa, você me inspira, aquelas, né, bem fangirl, assim. É, mas eu falei pra ela, né, tipo, que eu gostava muito da arte dela, que era uma grande inspiração. Eu perguntei pra ela se ela tinha alguma indicação de estudo, né, pra, sei lá, estudo de mestres ou alguma coisa assim, e tudo mais. E, cara, ela respondeu o meu e-mail assim, mano, um doce de pessoa, assim, maravilhosa. Ela me deu várias indicações de estudo, agradeceu, falou que era muito legal, tipo, quando alguém abordava ela assim, né, que não era sempre que isso acontecia, que ela ficou muito feliz com o meu e-mail. E eu fiquei tipo, caralho, tipo, às vezes você acha que a pessoa é, entre aspas, inacessível, mas, porra, todo mundo tá na sua vida também, né? É foda, assim, às vezes a gente tá no nosso dia a dia e tal, correria. Nem sempre a gente vai ter tempo de ficar respondendo um monte de coisa e tal. E, e eu peguei ali, mandei um e-mail pra ela e ela foi super querida. Ela claramente ficou feliz, assim, sabe, de eu ter mandado. E daí você vê, cara, quando você vai conversando, a maior parte das pessoas são super abertas, sabe? Só que é isso, né? Às vezes a gente tá no corre, assim, no dia a dia e vai passando. Uhum. Eu acho que sempre é bom tentar entrar em contato. Muitas vezes não dá por ser só por um meio, dependendo da pessoa, sei lá. Tem gente que, eu não uso Instagram, eu não uso Facebook, eu não uso e-mail, sei lá. É meio difícil o e-mail, Uhum. mas enfim, né? Às vezes aquele e-mail não é mais o e-mail que ela usa. Vai que ela trocou de trabalho, Aham. vai que ela trocou de e-mail, né? Mas, cara, é tentar, sabe? Uma época eu tava fazendo isso pelo ArtStation, assim, na cara dura, que o ArtStation tem também a ferramentinha de mensagem, assim. E eu acho Sim. engraçado tu falar isso aí, porque eu cheguei, assim, muito, sei lá, olha só, meu portfólio aqui, fulano, sei lá, o cara da Ubisoft, o cara do não sei o quê. E os caras Uhum. respondem. E eu fiquei assim, Eles nossa, respondem, né? É é louco. fácil assim? O pessoal geralmente responde mesmo, cara. Eu fico de cara. Mas é isso, né? No final, todo mundo é artista, né? Tipo, a gente acha que é muito diferente, assim. E claro, né? Realidades elas vão ser diferentes, né? Do jeito que a Sim, pessoa vive e tal, mas no final das contas, todo mundo tá ali porque gosta muito daquilo, né? Essa é a real. sim. Não, com certeza. E eu acho que. É, gente, acho que também não dá pra levar muito pro pessoal quando a pessoa não responde ou não tem a resposta que tu queria, Com sabe? Acho que tem que certeza. pensar que, bom, tem vários tipos de pessoas em situações diferentes e tentar fazer um juízo de valor ali, do tipo, é uma pessoa ruim, uma pessoa pau no cu, não sei o quê, é muito, Uhum. muito leviano em cima de uma única comunicação ou de uma não comunicação, né? Então, vamos Com pensar. certeza. Tu não sabe o que tá acontecendo, sabe? Sei lá, que nem já aconteceu com um amigo meu de falar que entrou em contato com fulano, fulano nunca respondeu, descobriu depois que fulano tava com um problema, uma doença, assim, sabe? Tipo, tratando e Aham. tava focando nisso, vamos dizer assim, do que tentar, focando em ficar vivo, do que ficar respondendo Sim, sim. mensagem. Então, pô, né? Não dá pra querer cobrar uma pessoa nesse sentido. E assim, Claro. Lua, queria aproveitar agora, não falando só, claro, de trabalho, entrar em alguns assuntos mais leves também. Como é que é a tua rotina hoje em dia? Cara, é... eu faço muitas coisas, assim. Eu gosto de me manter bastante ativa, assim. Eu tenho uma grande questão que eu dou muito valor na minha vida de não fazer só uma coisa, saca? Tipo, Uhum. então ter outras fontes de inspiração, digamos assim. Então, já faz vários anos que eu sou envolvida com acrobacia aérea, Ah, com legal. pole dance, teatro, performance, coisas assim. Então, é uma grande parte da minha vida também. Já me apresentei em circo, tipo, coisas assim. Então, boa parte do meu dia é em casa, trabalhando ou estudando. É, numa situação ideal, que não é o que sempre acontece, ok? Mas numa situação ideal,
eu dedico alguma partezinha do meu dia para estudar e o resto para trabalhar, e uma parte do meu dia para fazer exercícios físicos, ou então treinos, como eu falei, né, de pole, de acrobacia, etc., o que for. Uhum. Eu gosto de ler todos os dias também, se eu tiver tempo, né? Eu tento colocar um tempo para isso, pelo menos enquanto eu tô tomando café da manhã. Então, eu gosto de acordar cedo, assim. Acordo cedo, eu tenho um toca-disco, daí eu sempre escolho um disco, porque quem ouve disco de vinil tipo, geralmente um lado do disco vai ter só uns 20 minutos de duração, por aí. Uhum. E pra mim é um tempo do meu café da manhã, né? Daí eu coloco ali um lado do disco pra tocar, tomo meu café, leio algumas páginas de algum livro que eu estiver lendo, enfim. E daí só depois disso, assim, sem ligar o computador, sem olhar pro celular, nada, assim. Isso aí, tipo, a primeira parte do meu dia tem que ser offline, porque senão eu começo a ficar louca, entendeu? Daí depois disso eu vou e começo a trabalhar, estudar, enfim, né? Mas eu acho muito importante ter essa parte, alguma parte do dia, ou nem que seja todos os dias, mas da semana, para realmente fazer exercícios ou fazer algo meio que não seja completamente ligado ao trabalho, tá ligado? Uhum. Pra gente se mexer, né? Porque a gente sabe que existe uma tendência da gente só ficar na frente do computador, né? Novamente. Então, as coisas que mexem o corpo, assim, eu acho muito importante, assim, eu gosto muito, né? Gosto muito de ver os limites que o nosso corpo vai, entendeu? Porque quando Uhum. você começa a entrar no rolê de acrobacia e de pole, tipo, tem umas paradas que, mano, parece surreal, assim, você vê, assim, você pensa, cara, essa pessoa tá desafiando a gravidade, assim. Sim. Mas, como tudo que a gente faz, é uma questão de treino, né? Então você vai, porra, semana atrás de semana, chega uma hora que você consegue, entendeu? Então isso que eu acho legal, assim, né? Daí é isso, assim, meu dia, primeira parte da manhã cedinho é mais de boa, daí depois eu vou trabalhando, estudando, assim, fazendo esse mix das duas coisas. E às vezes de noite, assim, ao final da tarde, eu tento praticar algum exercício físico, manter ativa, assim, né? Fora, sei lá, se eu tô fazendo algum curso específico, daí vai variar de tempos para tempos, né? E eu tento não trabalhar no final de semana, cara. Isso é uma coisa que depois de ter uns 2 burnouts, eu coloquei como uma regra. É Não bom. trabalho no final de semana. Nem sempre eu consigo seguir essa regra, mas é uma coisa que ajuda, cara. A gente precisa descansar, não tem jeito. Sim. Então é isso, assim, durante a semana, esse é o ritmo. E final de semana, daí, sei lá, né, rolês. Eu gosto muito de andar de moto, né, fazer passeios e sair com os meus amigos e, cara, aventuras por aí. Ah, é Eu bom, acho pô. importante, assim, a gente ter visões de mundo também, né, porque às vezes, pô, você só tá dentro de casa, você acaba não tendo visões de possibilidades artísticas até mesmo, né, que você Sim. teria se você saísse andasse por seu bairro ou fosse visitar algum lugar diferente, enfim. Então eu tento sempre indo achando lugares novos para explorar, assim, acho legal isso. Nossa, ok. E, pô, eu acho bom sempre enfatizar isso, questão de rotina, pra quem ouve não entrar naquela armadilha de achar. Ah, como é que é o trabalho enquanto eles dormem, aquela coisa assim, sabe? Tipo, pô, Nossa, horrível isso, não, credo. cara, sabe? Tipo, não é que tu não tem Uhum, que te dedicar, mas a dedicação ela tem que ter horário, sabe? Eu acho que é isso que é muito com importante lembrar. certeza. Horário e dia, sabe? Porque senão tu não Uhum. tem como ter consistência nisso, tu não tem como manter isso. É como se fosse um músculo, assim, se tu começa todo dia a É, treinar o mesmo músculo, uma hora tu rompe ele. com certeza, cara, com certeza. Eu acho que o momento de descanso, ele é tão importante quanto o momento de estudo ou de trabalho, entendeu? Porque, cara, quando você pega e só foca em trabalhar, 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 e você acha que isso vai fazer você ser muito foda,
a realidade é que você só vai estar se desgastando e vai ter o famoso burnoutinho. O burnoutinho, ele vem aí. Então, tem que tomar cuidado mesmo, assim. Você tem que dar espaço, não apenas para o seu corpo, mas também para sua mente descansar, tá ligado? Para você poder pensar com clareza no que você está fazendo, assim. Porque mesmo que você ache que você vai dar conta, a realidade é que geralmente você não vai, não, entendeu? Então é isso, assim, esses momentos de descanso, esses momentos de respiro, de você tá encontrando inspiração em outros lugares, sem estar propriamente produzindo, sabe? É muito importante, assim, é muito importante. É isso que faz você conseguir melhorar a longo prazo, assim, né? Uhum. E cada pessoa tem um ritmo que vai funcionar numa rotina diferente. E às vezes, claro, é legal se inspirar nos outros e tudo mais, mas eu sempre acho bom lembrar isso porque tu vai ter que encontrar esse caminho, sabe? Então, não dá Uhum. muitas vezes pra também querer, vou fazer que nem o fulano aqui, fazer essa rotina de estudos, ou vou fazer que nem o fulano, vou pra academia ficar maromba também. E muitas vezes não é aquilo, não é pra ti aquilo, sabe? Tipo, Sim, sim, com certeza, cara. Eu acho que a gente sempre tem que tentar indo encontrando um balanço, assim, entre, tá, o que que é saudável pra mim e o que que eu gosto de fazer, né? Tipo, uhum, eu gosto de, sabe, pendurar nas paradas, assim, tá ligado? Subir em árvore, sei lá. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com você era, entendeu? sim. Ficar de cabeça pra baixo, sei lá, mano. Pessoa ligada no 220, eu não sei se já deu pra perceber aqui. Mas daí cada coisa vai funcionar para um tipo de pessoa, realmente, né? E é isso, assim, encontrando esse equilíbrio, né? Uhum. E, bom, Lua, vamos começar aqui então uma sessão favorita desse podcast aqui. Acho que você já sabe qual é a sessão. Fala aí. É a sessão bate-bola, são perguntas rápidas. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, eu vou perguntar uma coisa para a Lua, ela vai responder a primeira coisa que vir na cabeça dela, o que for mais importante, vamos ver o que, que sai daí. E essa aqui é a parte engraçada, porque, enfim, pode ser coisas engraçadas ou. Vamos ver o que, que sai. Medo, vamos lá. Está pronta? Acho que sim, né? Vamos lá. Então tá. Então vamos lá. Hum. Um filme. In the Mood for Love, do Wong Kar-wai. Uma música. Ah, Paramore, cara. Paramore, Misery Business. Eu tava ouvindo ontem. Um lugar. Praia. Uma cor. Verde. Uma comida. Macarrão. Macarrão com PTS, também conhecido como proteína de soja, pois eu sou vegetariana. Um jogo. Um jogo. Ai, meu Deus. Cara, Coffee Talk é um jogo indie que me salvou durante a pandemia. Maravilhoso. Um esporte. Acrobacia aérea? Uma pessoa. Uma pessoa? Ai, Jesus. Minha mãe, né? Vamos lá. Beijo, minha mãe, só estiver ouvindo. Um trabalho teu. Um trabalho meu. Ai, cara, você falou do projeto da B, eu vou colocar o projeto dela, porque ela foi uma personagem que eu criei quando eu era muito jovenzinha e fazer o redesign dela foi muito divertido. Então, esse projeto. Muito bom, muito bom. Foi muito bem. Eu acho que foi muito bem aqui. Soube responder rápido tudo, então. Olha só, palmas. Ei. Beleza, então. Indo para a parte final aqui desse podcast, vamos fazer um exercício mental aqui. E eu gostaria que tu Hum, imaginasse como é que é a Lua daqui a 5, 10 anos. Como é que tu te imagina o que, que tu vai estar fazendo? Ixi, mano. É, eu acho que uma das coisas que eu quero fazer é explorar mais ilustração, sabe? Uhum. Fazer trabalhos que tenham uma narrativa mais fechada, assim, né?
para além do character design, eu sinto que uma das coisas que eu gostaria muito de fazer é conseguir conciliar as duas coisas, né? Fazer projetos de character que depois se tornem talvez ilustrações, assim, acho que seria algo muito legal. Eu quero continuar com arte urbana, assim, eu queria fazer algumas coisas que fossem interessantes para mim, tipo, eu gostaria de fazer um mural na escola pública que eu estudei, por exemplo. Queria fazer umas coisas assim que fossem interessantes, assim, né, para as pessoas, tanto quanto para mim, assim, emocionalmente, sei lá. E eu gostaria de estar viajando mais, assim, eu gosto muito de viajar, mas não é uma coisa que dá sempre para fazer. Mas esse rolê de poder trabalhar com arte enquanto viaja, assim, eu acho muito legal. Então, eu acho que é isso, cara. E tá participando de projetos legais, assim, sabe? De projetos que eu conheça pessoas legais, que, sei lá, que não sejam só sobre produzir arte sem muito conteúdo, assim, mas que acrescentem alguma coisa, assim, na minha vivência, sabe? Para além de ser só um Uhum. trabalho, assim. Eu acho que atualmente são coisas que eu procuro, assim, que me deixem feliz. Eu gosto de ficar feliz fazendo as coisas que eu faço. Eu sei que parece meio, né? Parece meio tolo falar isso, mas porque, obviamente, trabalho, nem sempre a gente vai estar feliz trabalhando, gente, isso não existe. Mas, de forma geral, se eu conseguir trabalhar com coisas que me deem prazer, que me deixem feliz, que me deixem orgulhosa, que me tragam boas amizades, assim, é o que eu gosto de fazer, entendeu? E, sei lá, se forem projetos que tenham uma visibilidade legal, é um extra muito positivo, assim, sabe? Mas não acho que seja o meu foco total, assim. Acho que é isso. Não, tá bom, tem bastante coisa, assim. E claro, espero que tu concretize tudo isso, com certeza. Bom, eu vou deixar então agora aqui um espacinho para te dizer como é que o pessoal te acha nas redes sociais, se tu quiser que achem nas redes sociais, é claro. Nossa, E fazer um jabazinho também, se tu quiser, de alguma coisa que tu queira vender, não sei. Enfim, fica à vontade. beleza. Bem, vocês podem me achar por Lua Marques, no Instagram, acho que eu tô como luamarques.art. Qualquer coisa, o meu contato, de forma geral, tem no meu portfólio, que é um sitezinho, que é luamarques.com, que eu me acho muito chique por ter conseguido isso, apesar de não ser grande coisa. Tipo, eu tenho site. Mas lá tem os meus contatos todos, assim. De forma geral, eu tô nos lugares por Lua Marques. E Jabá, cara, não sei, tipo. Talvez no futuro eu venha a dar algum tipo de mentoria, mas não é algo que está completamente concretizado ainda. Mas, cara, me segue lá, vejam ali minhas artes. Se você curtiu, que ótimo. Se você não curtiu, tudo bem também, porque, né? Tamo aí, não precisamos agradar todo mundo. Mas, sei lá, se você viu uma arte minha que tocou o seu coração, me manda uma mensagem, me fala sobre, é sempre bom ouvir. E é isso. Acho que por hoje é só. Então tá, brigadão, Lua. Eu que agradeço. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo. Lembrando que a gente está no Spotify, no YouTube e também temos uma página no Instagram que vocês podem pegar as atualizações. Se vocês quiserem ver um pouco mais do meu trabalho, conhecer mais sobre mim, vocês podem me seguir lá com Marcos Torres, _art, tanto com ArtStation, Instagram e também tem no YouTube com Marcos D. Torres, o meu canal do YouTube, onde eu também faço uploads desse podcast. E se vocês quiserem aprender um pouquinho mais do processo de concept art, principalmente
sobre o processo de cenários, eu tenho um curso na High School chamado Cenários Detalhados em 3D e 2D. Esse curso vocês podem adquirir ele de maneira avulsa, ou vocês podem fazer a inscrição mensal, semestral, enfim, dos planos que tem dentro da High School. Eu recomendo essa segunda opção, porque além de ter acesso ao meu curso, vocês vão ter acesso a vários outros cursos que tem naquela plataforma, que é basicamente uma Netflix de cursos digitais. Beleza? Então, a gente se vê no próximo episódio. Grande abraço!